O uso de uniformes dentro da empresa mostra um diferente nível de organização e seriedade. Com isso, a Bordo Tudo é uma empresa comprometida com a qualidade e prazo de entrega. Trabalhamos com uniformes para condomínio, pousada, restaurantes, com material completo ou somente bordado. Crie uma identidade única para o seu negócio. Bordo Tudo, telefone e WhatsApp 22 98852 9493. Olá, meu queridão, olá, bonitinha. Aqui é o Ronaldo Macedo e eu te convido para conhecer a Bela Demais Web Rádio. Baixe o nosso aplicativo aí no Play Store do seu celular. Nós temos a melhor avaliação entre todas as rádios da região dos Lagos. Bela Demais Web Rádio. Aqui você ouve música boa, tem muita alegria e, é claro, muita interatividade. Bela Demais Web Rádio, o rádio em evolução, uma rádio para você chamar de sua. Bela demais, bela demais, bela demais, Web Rádio. Oi, pessoal, Pensa Junto tá no ar. 2025, gente. Estamos de volta. Terceira temporada, né, Paulo? Terceira temporada. E como é que foi de ano novo, Paulo? Cara, olha, razoavelmente bem, né? Assim, ano novo. Cara, você sabe de uma coisa? Eu não gosto de ano novo. É? Não gosto. Se eu pudesse... Pulava? Ah, cara, eu faria igual a Branca de Neve. Dormiria, entendeu? Só acordaria... assim, sei lá, perto do carnaval. Ou depois do carnaval, depois que é do mais carnaval, tranquilo. mas eu não gosto. Eu gosto do Natal. Ah, sim. Do Natal eu gosto, mas do Ano Novo, cara, pô, aquele negócio de fogos, aquele negócio né? do pessoal andar de branco pra pedir sorte. Cara, eu acho aquilo um porre. Um porre. E, Fala ó, assim, mas cuidado que esse comentário pode dar cancelamento, hein? cara, olha só, já que hoje nós estamos fazendo nosso primeiro programa de 2025, depois de várias notícias bombásticas Verdade. em Cabo Frio e no resto do mundo, né? O que é a coisa do cancelamento, cara? Que é o tema do programa de hoje. Que é o tema do programa de hoje. Cultura Mas vem do cá, cancelamento. já que a gente está falando de cancelamento, porra, tem várias pessoas que merecem ser canceladas mesmo, né? Caramba. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou começar deixando você falar do cancelamento, depois eu falo. Vamos lá. O cancelamento, no meu entender, Paulo, a gente pode observá-lo a partir de dois prismas. A gente pode entender o cancelamento a partir de duas lentes. Por um lado, o cancelamento ele pode ser utilizado para calar vozes dissidentes. Ele pode ser utilizado para o cultivo de uma cultura de ódio, de perseguição, de difamação, de assassinato de reputação. Então, ele pode estar a serviço de um projeto ideológico ou de um interesse escuso direcionado de maneira deliberada a uma determinada pessoa, instituição, seja o que for. Então, há um lado perverso da cultura do cancelamento que faz com que ele se torne um instrumento de pessoas ou grupos mal intencionados. Uma arma, né? Uma arma. O outro lado da cultura do cancelamento é o ativismo contemporâneo da indignação. Então, hoje nós temos
o cancelamento como uma resposta veemente a todos aqueles que, por exemplo, confundem a liberdade de opinião com a libertinagem de opinião. Então, liberdade de opinião e de pensamento é uma coisa, libertinagem de opinião é outra. E quando as pessoas ultrapassam a fronteira da ética, da moral, do bom senso ou da humanidade, há uma reação. Uma reação de indignação, de repulsa ou até mesmo de compensação ou punição se aquela pessoa, por exemplo, que praticou um desrespeito, um preconceito ou faz alguma coisa antiética nos seus negócios, ele pode levar sim um boicote à sua marca, um boicote à sua carreira, né? Ser colocado de lado ou alijado daquilo que ele vem fazendo, mas não numa forma deliberada, mas numa forma reativa. As pessoas estão reagindo àquele absurdo ou àquele desvio ético que ficou notório ali. Uhum. Então eu percebo com muita clareza hoje esses dois vieses. Uhum. Tá? Qual é o grande problema disso? Os dois, eles estão numa fronteira, numa linha muito tênue. Porque atualmente as pessoas elas têm se apressado em constituir o tribunal de julgamento da internet. Então na internet isso é muito comum. As pessoas julgarem apressadamente um fato, uma pessoa. Muitas vezes notícias são jogadas de maneira proposital em blogs, em sites, em matérias de influencers, né, em programas de influencers, no qual você acusa a pessoa ou debocha deliberadamente da pessoa ou inventa fake news sobre determinada pessoa ou empresa e a partir dali as pessoas julgam rapidamente o fato e condenam. Do mesmo modo, quando a coisa é positiva, né, ou seja, no sentido mais positivo possível, uma reação a um desvio ético também, as pessoas precisam ter uma preocupação de, antes de reagir, verificar se aquele desvio ético é verdadeiro. Se foi realmente aquela pessoa que postou aquilo, se foi realmente aquela pessoa que falou aquilo, se aquela pessoa ou aquela marca verdadeiramente fez o que fez ou falou o que falou, porque se nós não apurarmos também, a tendência, mesmo bem intencionados, cometermos uma injustiça. E os dois têm consequências absolutamente gravíssimas. O que eu quero dizer também, Paulo, é que isso não é novidade. A cultura do cancelamento ela é mais antiga do que as pessoas pensam. Uhum. Então, o internauta que está nos assistindo, ou que nos assiste pela TV a cabo, ele percebe o cancelamento como um fenômeno contemporâneo, fenômeno das redes. Só que se você recuar no tempo da polis grega, em Atenas, por exemplo, a gente tinha a instituição do ostracismo, a ostraca. Então, para que servia a ostraca, né? Para que servia o ostracismo? Era uma ferramenta que a democracia ateniense dispunha de perceber que se determinada pessoa, determinado cidadão começa a ficar muito em evidência e essa evidência se traduz em algum perigo que resvale na tirania ou que resvale num controle além da conta das instituições, essa pessoa é alijada como perigosa ou indesejável e ela é banida. Claro que muitas injustiças foram feitas ou não, né? Aí a história não cabe julgar, ela mostra o fato nesse sentido. Temístocles aconteceu isso com ele, enfim, generais famosos em Atenas ficaram famosos demais e depois foram banidos. O próprio banimento se torna uma punição que vários reis ao longo da Idade Média vão se utilizar. O degredo, o banimento, como uma forma de você retirar aquela pessoa da comunidade. Mesmo religiões constituídas também têm esse processo de retirada de um adepto, caso ele transgrida os fundamentos, os dogmas, ele atente contra isso deliberadamente, ele pode ser alijado daquela comunidade. Então, o cancelamento ele não é um fenômeno contemporâneo, ele só mudou de suporte, ele vem sendo atualizado ao longo do tempo.
Então, nessa introdução, para te passar a bola que eu queria fazer, é justamente pautar esses dois aspectos. De um lado, o cancelamento como um instrumento deliberadamente utilizado para fazer mal às pessoas. E quando eu falo deliberadamente é porque tem interesses por trás daquilo, interesses políticos ou interesses perversos mesmo, ou um instrumento para que você possa fazer alguma reação, uma promoção de uma mobilização, a produção de uma mobilização frente a um desvio de caráter ético e moral evidente que afeta a dignidade humana ou afeta diretamente a saúde, o bem-estar e a condição existencial das pessoas. Olha só, o que acontece assim, assim, se a gente fizer um histórico desse tipo de fenômeno contemporâneo 2025, desse cancelamento, a gente remontaria, por exemplo, aos anos 80 nos Estados Unidos, né? Porque esse tipo de fenômeno, que hoje se tornou muito comum na cultura brasileira, ele tem uma raiz, né? Se é que a gente pode estabelecer essa precedência, ele tem uma raiz nos anos 80 na sociedade americana. É um fenômeno americano, né? Como é que funcionava isso? Assim, nos anos 80, o cancelamento era do bem, entre aspas. Por que era do bem ali no contexto dos anos 80 dos Estados Unidos? Por quê? Porque você via um governo conservador, como o do Ronald Reagan, né? E vários intelectuais, né, dentro e fora das universidades, porque isso foi um movimento que começou dentro das universidades americanas, né? Vários desses intelectuais e ativistas começaram a ver que uma das formas de engajar a sociedade civil na oposição àquilo que o governo Reagan estava fazendo era, entre aspas, cancelar determinadas coisas que estavam sendo feitas. Por exemplo, né, uma das coisas que mais foi cancelada no governo Reagan foi o corte de programas sociais, né? Porque o Reagan ganhou a eleição dizendo que ia dar mais progresso, mais riqueza e menos Estado, né? A bandeira dele, né, de campanha foi essa: eu vou dar menos Estado para vocês, mas em compensação eu vou dar mais riqueza, né? E nessa coisa de dar menos Estado, ele cortou vários programas sociais, né? E ele contou com a ajuda de muitas corporações para implementar esse negócio. Então, vários intelectuais começaram a ver que uma forma de fazer oposição ao governo Reagan era cancelar ou boicotar as empresas, os empresários, os grupos, os lobbies que apoiaram o Reagan. Fazer doer no bolso. Exatamente. Então, o que esses movimentos sociais, né, começaram a fazer? Eles começaram a denunciar. Olha só, o governo Reagan tá, por exemplo, favorecendo a indústria petrolífera. Então vamos deixar de comprar gasolina da Texaco, da Esso, da Chevron, que não sei o quê. Isso eram microcancelamentos, entendeu? E aí o que aconteceu? Quando chegou nos anos 90, né, e a ideia do politicamente correto ganhou a opinião pública americana, ou pelo menos uma parte da opinião pública americana, o cancelamento nos Estados Unidos, ele era, como eu falei, né, ele era do bem. Ou seja, ele era uma forma de você conter excessos que as grandes corporações, né, o grande capital americano cometia, e aí essa oposição começava a fazer isso. Isso antes da internet.
O que aconteceu, Paulo, foi que com a internet, mas principalmente com as redes sociais, né, o cancelamento, que era uma ideia do bem, virou uma coisa do mal. Ou seja, passou a ter um efeito totalmente adverso àquilo que as pessoas antes pensavam, né? Ou seja, o cancelamento ele já não era mais usado apenas para conter excessos, apenas para denunciar injustiças. Os caras começaram a perceber que a coisa fugiu do controle. Entendeu? Os caras começaram a perceber que o cancelamento passou a ser usado como uma arma. Entendeu? Inclusive pelos grupos que estavam sendo atacados por esses liberais. Entendeu? Então, hoje, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo, na minha opinião, não só a perversão da ideia do cancelamento. Nós estamos vendo a vingança, né, dos cancelados. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, né, dependendo da maneira como se organiza uma campanha de cancelamento, o cancelado sai mais forte do que antes. É uma possibilidade. Ele sai mais poderoso do que antes. Porque o que aconteceu, Paulo, assim, desde os anos 2000, 2010 até os dias de hoje? Assim, os grupos conservadores, eles entenderam essa gramática das redes sociais. Eles entenderam esse tipo de coisa. E aí eles começaram a ver que, de uma certa maneira, colocar uma pessoa na berlinda como cancelada torna essa pessoa, né, ou esse grupo, torna essa pessoa ou esse grupo, de uma certa maneira, digno de ser ouvido, digno de uma certa admiração, entendeu? Então, é o efeito contrário. Eu não sei se você acompanhou, né, quando teve aquela enchente lá no Rio Grande do Sul, né, que o empresário, o Pablo Marçal, começou a fazer aquela campanha, tal, que não sei o quê, e aí vários grupos começaram a organizar uma campanha de cancelamento a ele. Gente, o que aconteceu como resultado daquele cancelamento? O homem se candidatou à maior cidade do Brasil e quase ganhou. E quase ganhou. Ou seja, quanto mais esses grupos tentavam cancelar o Pablo Marçal, mais forte ele ficava na opinião pública, cara. Você está entendendo? Sim. Então, isso cara, parece, sabe o quê? Parece um incêndio que saiu do controle. Você não tem mais como apagar isso. Entendeu? E, de uma certa maneira, passando a bola de novo para você, eu acho que foi aí, porque até os anos 90, até os anos 2000, a ideia de cancelar era uma, digamos assim, era uma tática política dos grupos liberais e, entre aspas, de esquerda, entendeu? Agora que essa coisa perdeu o controle, né, assim me parece, que um dos efeitos mais perversos desse cancelamento foi fortalecer a direita no mundo todo. Entendeu? E aí os caras agora, por conta desse revés do cancelamento, os caras começam a dizer, não, é exatamente porque eu sou cancelado, e aí ele coloca, junto do cancelado, eu estou sendo censurado, né, que eu vou reforçar a minha demanda de quê? Por mais liberdade de expressão. E, ó, tome campanha nas redes sociais para liberdade de expressão. Estão me cancelando aí, estão querendo me censurar, não sei o quê. Ou seja, agora isso virou contra é isso que eu chamo de a vingança dos cancelados. Entendi. Agora, Paulo, vamos concordar que é necessário que alguém se responsabilize.
Pelo quê? Pelo que fala, né? Ou pelo que é dito, ou pelo que é colocado nas redes. Por que falo isso? Hoje nós temos um embate muito grande a respeito da regulamentação das redes. Sim. Ou seja, o dono das plataformas, ele deve ou não se responsabilizar pelo tipo de discurso ou de conteúdo que é disponibilizado ali. Só um parênteses no que você está falando. Você viu o que o Mark Zuckerberg falou ontem? Exatamente. O que ele falou? Mark Zuckerberg, o dono do Facebook, da Meta, Facebook, fez um pronunciamento do estilo Speaks to the Nation, como se fosse um presidente, e falou o seguinte: a política hoje da Meta é o seguinte, nós não vamos fazer mais controle nenhum, né, sobre aquilo que está sendo divulgado nas redes. A gente não vai fazer verificação de informações. E ele não deu nome aos bois, mas todo mundo entendeu que ele também estava se referindo ao Brasil. Uhum. Todo mundo entendeu. E aí é como se ele estivesse dizendo assim, é como se ele estivesse respondendo a essa pergunta sua. Ele está dizendo assim, todo mundo tem que ser responsável. Aí o que ele está falando é o seguinte: olha, quem vai ser responsável pela produção do conteúdo que nós divulgamos somos nós. Não vai ser agência de checagem, não. Era isso que ele estava falando. Fala. O grande problema disso é que as pessoas têm que ter consciência de que aquilo que elas colocam publicamente numa rede social, isso tem impactos e tem consequências. Algumas dessas consequências são bastante graves. Então você observa que pessoas, muitas vezes até dão cabo da própria vida. Com certeza. Entram em processos de ruína pessoal severo, perde não só economicamente, mas perde também a sua saúde mental, ficam extremamente impactadas, passam por um linchamento virtual que extrapola as redes. E passa a ser real. Passa a ser real, um linchamento público real. Então não é algo simples do que você, escondido atrás de um computador ou de um nome falso, coloca algo a respeito da reputação de alguém, cria um movimento e uma corrente com aquela pessoa, e aí a faca de dois gumes, como você fala, para alguns isso pode servir até de trampolim, isso. Mas para outros é o abismo que joga essas pessoas até, de repente, o fim da própria existência. Há aqueles mais vulneráveis, especialmente os mais jovens, que passam a ser vítimas, por exemplo, do cyberbullying. Essas pessoas passam a ser alvo de achincalhe, de provocações. Os próprios comentários, você nota, Paulo, que estão ficando também cada vez mais agressivos. As pessoas não discutem mediante razões, como diria o Habermas. A gente não discute mais mediante argumentos. A discordância ela vem acompanhada de xingamento, vem acompanhada de desqualificação completa do outro, de agressividade, de ameaças. E cria-se uma milícia digital capaz de perseguir não só o dissidente, como qualquer opinião que não seja convergente com aquilo que esse grupo considera como o natural. Onde eu quero chegar com isso? Há um grande medo de que a internet, especialmente as redes, virem uma área, uma zona na qual vale tudo. Na verdade, já virou, né? Mas aí nós temos alguns problemas. Como você vai, por exemplo, verificar, como as pessoas, de maneira geral, vão verificar o conteúdo de uma informação, se é real ou não? E, aliás, já não fazem isso atualmente. Já cansei de ver gente... Você pode criar uma postagem falsa, quem quiser fazer essa experiência pode fazer. Cria uma postagem com uma notícia vazia, falsa, transforma ela em clickbait. Muito blogzinho faz isso aí. Bota um clickbait ali, alguma coisa chamativa. Quando tu clica, não tem nada ali. A notícia não é nada daquilo, foi só para pegar. Muitos começam a fazer um tratado nos comentários, julgando... Sem nem abrir. Eu sei. Sem nem verificar. Já vi. Em tempos de inteligência artificial, você acha que as pessoas vão ter a capacidade de checar se o sintetizador de voz que está lá com a tua voz foi aplicado ou não? Se a imagem foi gerada ou não por IA? Então, existem determinados compromissos éticos que as grandes corporações não podem se furtar,
porque, querendo ou não, elas são as que ofertam o canal aonde você vai lá, cria uma conta e manifesta a sua opinião. E a sua opinião para ele não é só uma opinião. E as pessoas não podem esquecer isso também. As redes, elas não são um espaço onde meramente você publica um pensamento ou cria um conteúdo. Você está criando, na verdade, um insumo daquela rede que vende aquilo que você fala, ou comenta, ou clica, para as corporações que de fato investem dinheiro ali. Para você, que é o produto, é aquela velha máxima: se você não está pagando, é porque o produto é você. Então, esses discursos polêmicos, essas ondas de conflitos dentro das redes, eles, de certa forma, se beneficiam com isso também. Mas nós precisamos começar a perceber também e levar a sério que esse tipo de jogo pode levar tanto a um dano pessoal como pode desestabilizar um país inteiro. É o que está acontecendo, né? Por exemplo, no caso, aquela fala do Mark Zuckerberg ontem, ela deveria ser analisada com muito cuidado por todo mundo. E eu acho que ela na minha opinião, ela é muito mais importante do que as notícias do Trump dele querer comprar a Groenlândia. Entendeu? Porque, basicamente, ali você percebe o seguinte: você percebe algumas coisas que estão implícitas naquela fala do Mark Zuckerberg. A primeira delas é o alinhamento, né, do Mark Zuckerberg, mas também das Big Techs, ao discurso, né, e a estratégia de governo do Trump, né? Ou seja, o Mark Zuckerberg, ele implicitamente está dizendo o seguinte naquele pronunciamento: nós vamos criar um mecanismo de verificação da veracidade das informações que estão na nossa plataforma, parecido com aquilo que o Elon Musk criou no X, que é o Notas da Comunidade. Então, o Mark Zuckerberg estava dizendo assim, nós vamos criar um mecanismo parecido. Essa é a primeira coisa. Né? A segunda coisa que ele está dizendo é o seguinte: ele está dizendo assim, olha, quando as redes sociais apareceram, como o Facebook, né, o que elas fizeram? Elas roubaram uma enorme parcela, né, de credibilidade e de renda dos grandes meios de comunicação, televisão, rádio e jornais. Né? E, basicamente, o que transformou o Facebook, né, numa grande plataforma foi isso. Ele se transformou numa grande agência de publicidade. Né? E aí, o que aconteceu? Os jornais, os grandes jornais, não só do Brasil, mas do mundo todo, quando começaram a perceber aquela quantidade de conteúdo falso circulando, os jornais começaram a fazer o quê? Os jornais começaram a fazer aquela campanha assim: não, vamos combater as fake news. E aí começaram a surgir o quê, Paulo? Os serviços de verificação de notícias. Ou seja, o jornalismo, de uma certa maneira, Paulo, visualizou na verificação de notícias, assim, a salvação. A salvação. Ou seja, os jornais vão recuperar o status que eles perderam a partir do momento em que eles fizerem a verificação da veracidade daquela informação. Então, isso seria o plus de oferta, né, que o jornal daria para você. Tá bom, cara, já que você já não está comprando o nosso jornal na banca, a gente vai dizer o seguinte: você pode até não comprar o nosso jornal, você pode até não comprar a nossa notícia, mas quem efetivamente vai certificar, a informação que você está tendo acesso somos nós. E aí vem o senhor Mark Zuckerberg, né, que na verdade está ancorado pelaquela galera lá do Vale do Silício, que fecha com ele nesse sentido. Ele falou assim: nada disso. Nada disso. Vocês não vão ancorar a lucratividade de vocês em cima de serviço de verificação, não, porque nós é que vamos fazer essa política. Então, o buraco é muito mais embaixo, você está entendendo? Ou seja,
O cara já chegou... O cara já... Assim, o Trump nem foi eleito, ele nem tomou posse ainda, mas o cara já chegou e falou assim, cara, é o seguinte, quem tá mandando aqui agora é a gente. Entendeu? O jogo virou. Né? Na verdade, o discurso que o Mark Zuckerberg estava dando não era para os usuários do Facebook, era para os grandes governos, para os governos e para os grandes meios de comunicação. Sim. Ele está dizendo assim, não, cara, agora o jogo virou. Nós é que estamos no comando. Nós não vamos aceitar esse negócio de regulamentação que vocês estão fazendo, nem aqui nos Estados Unidos, nem na Europa, nem em lugar nenhum do mundo. Entendeu? Então, ou seja, o Mark Zuckerberg, ele meio que se apresentou como embaixador no sentido de falar bem grosso mesmo. Não, cara, ó, nós não vamos aceitar esse negócio, não. Ó, eu vou te falar, em 2025, 2026... Vai render, né? Como se diz lá no Rio de Janeiro, vai estar frenético, cara. Um ponto importante também, Paulo, é o fato das pessoas precisarem realmente ter um pouco mais de cuidado daquilo que elas falam, especialmente no ambiente virtual. Esse clima de cancelamento e o medo que o cancelamento traz, não só para as empresas, como também para as pessoas, isso. Ele tem também contribuído para uma espécie de empobrecimento com certeza da vida virtual, do diálogo com virtual. certeza. E olha, o efeito não é pelo receio de você cometer alguma transgressão ética, de você ser injusto, de você, de repente, ter alguma concepção equivocada. O medo não é a transgressão ética, o medo é o cancelamento por si só. Então, o que você observa? Que as pessoas começam a seguir como manada aqueles ícones que no mundo virtual a gente chama de influencers, tem muitos seguidores, né, tem os perfis muito abrangentes, e eles ditam a marcha do que é aceitável as pessoas reproduzirem como discurso e posicionamento. Exatamente. São os formadores de opinião. Eu não gosto dessa palavra para esse tipo de gente. Eu acho que eles são criadores de manada, criadores de tendência. Porque o formador de opinião é coisa do nosso tempo. Pois é, mas assim, ressignificou, né, Paulo? O formador de opinião, ele é aquela pessoa que te dá elementos para pensar. Não é o que esses influencers fazem. Ele te dá uma receita pronta para que você siga. Então ele diz para você, o correto aqui para evitar ser cancelado, a opinião majoritária e vigente é essa. Só que isso não existe um lado absoluto, existem outros lados. Então, o que você constrói nesse metaverso? Você constrói arenas de polarização, onde os grupos se fecham naquilo que acreditam ser corretos e não dialogam. São construtores de narrativas. Construtores de hashtags, de tendência e de opinião. Então você observa isso, e nós fizemos até um programa sobre isso. Você nota que quando tem determinado acontecimento, determinada notícia, você vê exatamente ali as mesmas pessoas replicando, compartilhando ou dando opinião. Exatamente. Não dela, mas está replicando a opinião que exatamente. Viu aquela outra pessoa colocar. Isso. Se você conversar a fundo com a pessoa que está replicando, ela de repente nem sabe, mas ela viu a figura ali do seu político preferido, do seu ator preferido, ou aquele fato ali toca ou se distancia do seu regime de crenças mais particulares, ele reage conforme o outro reagiria. Só um instante. Você se lembra da época em que o X ficou fora de operação no Rio, no Brasil? Sim. O que aconteceu? Pouco tempo antes do X ser suspenso, houve uma batalha dentro do próprio X em que você percebia claramente isso que você acabou de falar. Você via que aqueles que eram favoráveis à suspensão dos serviços do X, cara, era a mesma fala das pessoas. E é monótono, porque é monocórdio. E os defensores da não suspensão era a mesma fala.
Então, o que você via ali? Eu, pelo menos, percebi. Era um fla-flu. Entendeu? Era uma briga de torcida virtual. Briga de torcida, porque você não tem mais ali o saudável embate. Não. O que é saudável, que são as diferenças. Então, essa perda da capacidade de discutir diferenças ou de fazer com que mundos entrem, às vezes até mesmo em atrito, mas dentro daquelas normas que a gente consideraria aceitáveis, isso está se perdendo. Uhum. Agora, o que a gente se refere também a um dos aspectos do cancelamento é a capacidade que nós temos que ter, aí não sei, as pessoas ou de repente até os órgãos reguladores, o que for, de evitar que deliberadamente a utilização do discurso de ódio, a violência cibernética, se tornem instrumentos corriqueiros para que você manipule ou atinja a vida de pessoas e empresas. Isso é um lado complicado. Agora, por outro, há um problema também muito grande que, como eu estava falando no início, as pessoas precisam também aprender a ter autenticidade, a desenvolver a sua autenticidade nas suas postagens, nas suas colocações. E a sua autenticidade, ela tem que estar balizada pelos valores éticos, pelos valores morais, pela sua capacidade de, antes de reagir, postar ou comentar, de conseguir analisar se aquilo ali realmente você tem conhecimento daquele fato, daquele domínio, daquela pessoa. Então isso é uma responsabilização pessoal. Não é ficar com medo de emitir a sua opinião ou colocar o seu pensamento por conta de ser ou não cancelado, de gerar um cancelamento. É você saber que, na medida das balizas éticas, você pode sim se colocar. Agora, é importante também saber que, se por um acaso você, dentro desse ambiente virtual, erra e falha, ter também a humildade e a decência de corrigir-se. É claro que quem faz isso, Paulo, deliberadamente, não está nem aí, não tem consciência, peso na consciência nenhum. O blogueirinho que planta notícia falsa arruinando a reputação de alguém, ele quer realmente arruinar a reputação do outro. Uhum. E quando ficar comprovado que tudo aquilo era mentira, era criação, ele não faz nada, deixa rolar ou bota uma notinha hipócrita ali, né? Vimos que não era nada daquilo e tudo mais. Ali o estrago já está feito. Então, é necessário que as pessoas tenham essa consciência daquilo, do poder destrutivo que esse tipo de conduta faz e não permita, seja mediante o cancelamento positivo ou negativo, não permita que isso se transforme numa arma indiscriminada. Esse é um problema. Pois é, cara. É assim, eu acho, eu gostaria de falar duas coisas. A primeira é que essa questão, né, de que essa coisa, né, de você criar uma esfera de discussão cada vez mais empobrecida. Na minha opinião, Paulo, isso é a prova cabal, né, da refutação da tese do Habermas, de que a esfera pública acaba criando, né, porque o Habermas ele escreveu muito sobre a questão da esfera pública, né, sobre o surgimento da esfera pública nas democracias ocidentais. Eu acho que é a refutação mais cabal assim, de várias teses do Habermas, né? Ou seja, a esfera pública ela não cria um diálogo, ela não cria interlocutores racionais e nem esse diálogo é equilibrado, nem é civilizado. Muito pelo contrário. O que você está vendo é uma fragmentação cada vez maior, né? Um tribalismo cada vez maior. Né? Cada qual com o seu totem, cada qual com os seus tabus. Exatamente. Ou seja, na medida em que as redes sociais elas passam a ter esse protagonismo na esfera pública, ela produz, ao invés, né, daquilo que o Habermas esperava, que era exatamente isso, aquele cidadão racional, autoconsciente, que faz a sua contribuição sabendo que a crítica ou o comentário dele também tem que ser balizado por esses valores éticos, essa esfera pública não produz essa pessoa, entendeu?
ela, ao invés de produzir a autonomia e a racionalidade, essa esfera pública ela é uma máquina de produzir conformismo. Porque quando você passa a pautar aquilo que você diz numa rede social por aquilo que um influencer já disse antes, isso é o conformismo. Isso é o conformismo. Entendeu? E uma outra coisa que eu gostaria de comentar aqui, antes de passar a palavra para você, é de como é que essa discussão da esfera pública, antes da rede social, né? E aí eu vou pegar o caso do no século XIX, né? O papel de certos intelectuais públicos que eram formadores de opinião. Então, quando você pega, por exemplo, um caso, né, como o caso Dreyfus, onde o Émile Zola escreve aquela carta, Eu Acuso, né, em que você vê um caso de espionagem do capitão Dreyfus, Sim. que gerou um cancelamento, né? E aí gerou toda aquela questão, porque o Dreyfus é judeu, né? Ele é um espião francês a serviço dos alemães, dos prussianos, tal, não sei o quê. Ou seja, de uma certa maneira, se a gente olhar assim do ponto de vista contemporâneo, aquilo que estava sendo feito com o Dreyfus era um cancelamento, sem rede social, mas era um cancelamento. E aí vem o Émile Zola, na carta Eu Acuso, né? J'accuse, né? J'accuse, não é jacuzzi, gente. Jacuzzi é outra É coisa. outra coisa. Aí vem o Émile Zola e fala assim, não, cara, assim, o que o Émile Zola faz? Ele toma uma posição. Eu falei assim, cara, eu sou francês, né? Esse cara está sendo acusado de espionagem para os alemães, mas eu me coloco a favor dele por causa do que estão fazendo com esse cara. Por isso que a carta se chama Eu Acuso. Entendeu? Então, é o cara que chegou e tomou a decisão autônoma, a coragem de chegar e falar assim, olha só, eu estou indo contra a manada. E eu estou escrevendo essa carta para vocês verem, para vocês entenderem por que eu não estou concordando com esse consenso que a imprensa francesa está falando. Então, eu acho que eu acho que isso é que falta, você está entendendo, cara? Ou seja, pessoas que efetivamente tomem uma atitude como do Émile Zola tomou naquela época, entendeu? E é interessante que as pessoas, como você bem falou, levantam muros, né? E você percebe a forma como a audiência tenta ler aqueles que falam publicamente nas redes, né? As pessoas perdem primeiro tempo e ficam analisando, tentando descobrir o que você é. Então você começou a falar, como por exemplo aqui em no podcast. quem ele votou? Aí você começa assim, peraí, eu vou assistir esse trechinho aqui, mas isso que ele falou, esse cara tá parecendo comunista. Esse cara tá parecendo da direita. Esse cara tá parecendo isso, esse cara tá parecendo aquilo. Isentão. Ou isentão. Então, no momento que você consegue colar um rótulo nessa pessoa, acabou. Isso significa que você não precisa nem mais ouvi-lo, nem acompanhá-lo, você corta. É claro que existem atrocidades dentro da internet, de pessoas que falam absurdos e que não têm o menor pudor, até porque não tem pudor, porque tem intenção realmente de prejudicar ou de diminuir. E ou monetiza, de fomentar, né? Monetiza. Porque essas transgressões à ética monetizam, né? A polêmica monetiza, né? Então, essa preocupação de você tentar reconhecer se o fulano é ou não é da minha tribo, se ele está ou não sob o meu mesmo totem, se ele compartilha ou não dos mesmos tabus, aí o papo freudiano, se ele não é digno da minha interlocução, ou e a gente para de ouvir. A gente para de ouvir porque a gente já adjetiva e já cola um adesivo no outro. Isso é muito ruim. Isso é péssimo. Isso é muito ruim, né? O que também, por outro lado, não significa que nós não tenhamos que ter senso crítico e separar o joio do trigo. Tem realmente pessoas que falam tanta bobagem que no universo da bobagem, no universo da má intenção, não há o que discutir também. Você não vai ter argumentação e contra-argumentação com um cara que produziu uma fake news,
ou porque é um cara que está deliberadamente a fim de atingir alguém, ou um cara que é extremamente aético. Então você não tem, realmente não tem o que dialogar, o que posicionar. Você realmente tem que tomar medidas que façam com que aquela pessoa assuma a responsabilidade pelo que falou, o que fez. O curioso também é que as pessoas elas tendem a se esconder da opinião que emitem quando o bicho pega. Olha o que eu já vi de gente no calor da emoção ou da reação. Não foi bem isso. Aí começa, não foi bem isso o que eu quis dizer, o que eu falei, e agora é mais moderno. Agora vai dizer, já teve a época, hackearam a minha conta. Não fui eu que escrevi isso. Aí você fica assim, poxa, mas quem teria o interesse de hackear para fazer aquela postagem que, poxa, tá tão parecido com aquilo que essa pessoa realmente pensa ou estaria afetada diante dessa situação. Aí hackearam a minha conta, foi a inteligência artificial que fez, que agora é mais moderno. Tem esses subterfúgios. E tem aqueles que realmente falam, não tem como contestar que falou, tá lá gravado, tá lá registrado. E a pessoa diz que quem entendeu mal foram os outros. Então, de repente, o cara tem uma fala racista, uma fala misógina, uma fala preconceituosa, uma fala que atenta contra os valores do Estado Democrático de Direito, e ele vai dizer, não, é você que não está me entendendo. O problema não está na mensagem que eu estou falando, é do jeito que você está interpretando é que é o problema. Então, é um jogo de empurra, um jogo de escaramuças, e o efeito está ali. Uma preocupação que eu tenho muito grande, e aí serve de alerta também para os pais, né? Que os pais são usuários, né, das redes sociais, os filhos também. E apesar de haver uma hipotética delimitação de idade para o uso desse tipo de rede, tem nada. Né, isso tem nada. É como prender a patinha do elefante com barbante de pão. Né? Não, você sabe que aquilo ali não serve para nada. O que você tem de criança, de jovens, de menores acessando, eles estão no meio daquela arena ali, onde tudo tem, onde tudo está e onde as coisas acontecem, os debates se estabelecem. E há um impacto muito severo de como esses conteúdos se traduzem na autoimagem dos nossos jovens, na forma como eles formam a sua identidade ou buscam formar a sua identidade. Muitos vão para as redes em busca de aceitação, de diálogo. A maioria, né? E quem está dialogando com eles? Quem está endossando essa aceitação? Quem está ajudando a formular essa compreensão de si nesse terreno virtual? Em que tribos ele está entrando? Em que nichos ele está dialogando? O que ele está fazendo? A gente só começa a levar um pouco mais a sério essa discussão quando brota um atentado e você vê, nossa, como esse menino já estava envolvido com redes, né, criminosas, transgressoras, racistas, violentas. Como é que ninguém se deu conta disso? Né? Ou os casos onde os jovens dão fim à própria vida, ou que enveredam para um tipo de existência bastante tortuosa ou perigosa, tanto ligada a questões de criminalidade, quanto a exposição a uma sexualidade extremamente precoce e irresponsável, quanto também ao consumo de substâncias ilícitas, ou lícitas, mas que não são para aquela faixa etária. Então, é uma área no qual o cancelamento não alcança, porque isso está no invisível, isso está numa espécie de limbo. Parece que ninguém se preocupa muito com isso que está acontecendo. Eu vi nessa questão da polarização política até os mais imaturos repetindo igual papagaiozinhos. Exatamente. A mesma euforia e disforia. Isso vale para os dois lados, tanto o lado esquerda e direita, extremos e tal, repetem os mesmos trejeitos, as mesmas falas, os mesmos discursos. Então, o que eu penso, Paulo, para te passar a bola já para né, nós estamos aí no final, considerações finais. O que eu penso sobre o cancelamento é que ele, de fato, se tornou uma cultura imprevisível, por um lado, porque as pessoas ficam na expectativa de tentar se alinhar até onde está sendo aceitável ou correto. Por outro lado, um remédio para isso é você recapitular os valores fundamentais que pautam a ética humana, o bom senso,
o respeito ao outro, o respeito à alteridade, à diversidade. E também, de outro modo, o cancelamento ser uma espécie de medida justa àqueles que efetivamente utilizam os seus negócios ou a sua opinião, ou transformam a sua opinião em negócio, deliberadamente para prejudicar o outro, explorá-lo, enfim, trazer qualquer tipo de sublimação da existência do outro, qualquer tipo de limitação ou até mesmo discursos de extermínio do outro. Então, acho que esse cuidado que a gente tem que ter nesse discernimento e lembrar sempre que as redes sociais, a internet tem um poder fantástico de integração, de diálogo, de enriquecimento físico, mental, espiritual. As redes não são inimigas. A gente não pode entrar naquele discurso nihilista, né? Dizer que o grande mal contemporâneo é a rede social. É a rede social, é a internet. Não é. Ela é um espaço onde nós podemos produzir muitas coisas boas, estabelecer relações e vínculos importantes. A questão é saber fazer isso como seres humanos, saber fazer isso como pessoas responsáveis, saber fazer isso de uma maneira no qual todos aqueles que transgridem, eles não necessariamente saiam impunes ou consigam chegar ao ponto que querem chegar. E encerro aqui, Paulo, minhas considerações, lembrando que muitos que foram cancelados prematuramente, e aí as indústrias de Hollywood têm feito isso costumeiramente, veio a notícia sobre determinado ator, um problema conjugal do marido com a mulher, da mulher com o marido e tal. A primeira coisa que faz, cancela o cara, tira o papel, aí passa o julgamento, vem a coisa, o que acontece? O cara foi inocentado. Ou o cara foi vítima, ou a mulher foi vítima de uma armação. E aí? E aí? Já foi cancelado. Você vai descancelar agora e vai transformar em bonzinho? Não. Então, mesmo para os aspectos positivos, a gente tem que ter cuidado com essa onda de cancelamento, porque ela pode ser justamente algo muito necessário e muito importante como forma de fazer pressão e resistir às desigualdades, mas ela pode ser também um instrumento do qual a gente se utiliza equivocadamente. Olha, eu acho o seguinte, só para terminar, eu acho que o cancelamento, voltando àquilo que eu comecei a falar, né, logo no início do programa, o cancelamento ele começou nos Estados Unidos a partir de uma ideia supostamente boa. Entendeu? Mas hoje ele terminou nesse desastre, entendeu? E eu acho muito difícil, muito difícil você girar a roda do tempo para trás, né, no sentido de falar assim, não, vamos recuperar o valor, o sentido original, né, do cancelamento, que seria o quê? De restaurar minimamente uma situação considerada injusta, porque ele surgiu nesse contexto, né? Eu acho que isso não volta mais. Ou seja, o cancelamento foi mais uma das boas ideias que acarpetou o chão do inferno, entendeu? Acarpetou o chão do inferno. Então, eu acho que hoje é a situação em que o cancelamento se encontra hoje. E aí, assim, essa questão do conformismo, ou seja, a questão de você não falar nada que vá contra esse consenso, né, daquilo que é considerado legítimo, né, as pessoas acabam tendo esse instinto de manada porque elas têm medo fundamentalmente de uma coisa que um antropólogo que eu gostava muito de ler na faculdade, um cara chamado Irving Goffman, né? E o Irving Goffman escreveu um livro inteiro chamado Estigma.
O cancelamento, ele é uma máquina de produzir estigma. Entendeu? É a produção social do estigma. Esse aqui é vigarista, essa aqui é amante, essa aqui é isso, essa aqui é aquilo. Pro resto da vida. Pro resto da vida. E o Goffman, ele trabalha, né? Trabalhava, ele já falecido. O Goffman trabalhava com a ideia de que o estigma é uma deterioração da sua identidade. Ou, melhor dizendo, é um reflexo deteriorado da sua identidade. Né? Goffman começou a estudar o estigma em pessoas que passavam por processos cirúrgicos, né? Que as pessoas acabavam tendo, né, acabavam sendo discriminadas por causa desses processos cirúrgicos. Então, por exemplo, o cara que foi veterano de guerra, perdeu os membros, tal. Então, o Goffman trabalhou em vários dessas instituições nos Estados Unidos, no pós-guerra, né, com veteranos de guerra. E, na verdade, o que ele queria dizer com o estigma? O estigma é isso. O estigma é uma forma de você manter a pessoa dentro de uma comunidade, mas a identidade dela é deteriorada. Perfeito. Então, basicamente é isso. O cancelamento é uma forma de você produzir estigma, né? Uma máquina de produzir estigma. Eu acho que dificilmente ele vai voltar a ser aquilo que era antes, nos anos 80, nos anos 90, que era uma forma de denúncia da sociedade civil americana, tal, né? Pelas liberdades, tal. Acho que ele não volta mais, não. E é isso. Esse foi o nosso primeiro programa. Semana que vem tem mais, gente. Grande abraço. Tchau.